Mais um caso de guru espiritual, influenciador, acusado de violência sexual. Vamos raciocinar um pouquinho comigo sobre isso? Por quê? Como muitas pessoas sabem, eu coordeno um grupo de apoio a vítimas de violência sexual. E muito guru, padre, bispo, pastor, pai de santo, todo mundo que você imaginar estupra. Médico, psicólogo, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, homens poderosos ou que têm influência pela posição que exercem na sociedade, praticam muito esse exercício de poder sobre o corpo alheio. Abusam desse poder que a gente mesmo como sociedade acaba dando para essas pessoas. E muitas pessoas podem se perguntar, nossa, Sheili, mas como eu escolho então? Se eu sigo alguém ou não sigo? E esse vídeo é para te ajudar a decidir se você segue ou não uma pessoa. Como você pode identificar se um homem influenciador é alguém que de fato pode ser seguido nesses quesitos, né? Se você muitas vezes só conhece pela internet, não conhece pessoalmente, tem como identificar. Então vamos lá, coisas básicas que você precisa saber sobre violência sexual no nosso país. Um homem estupra uma mulher a cada 11 minutos no nosso país e mais de 75% tem menos de 13 anos dessas vítimas. Mas vamos lá, então se é a cada 11 minutos e você fizer uma conta básica, ai, Sheili, mas eu vou fazer essas contas pra quê? Eu quero chegar logo nas dicas. É porque você tem que saber essas contas e ele também. Então são coisas básicas que todo mundo precisa saber sobre violência sexual, porque é um problema gigante no nosso país, não é um probleminha, não é uma coisinha que está acontecendo, é uma coisa muito séria. Então a gente tem lá, você tem 130 homens que estupram por dia, isso dá 3.927 homens que estupram mulheres por mês. Aí você vai fazer a conta por ano. Por ano eu tenho 47.127 homens que vão estuprar mulheres. Mas a gente estima, porque isso são os dados oficiais. Isso é a pessoa que sofreu a violência sexual, foi na delegacia, passou por todo aquele negócio, a gente sabe que é o caos. Então como é que a gente faz esse cálculo aqui? Anual. Se isso é 10%, aí é uma regra de 3 básica. Se 47 mil é 10%, quanto que dá 100%? 471 mil. Ah, Sheili, mas tem gente que estupra mais de uma vez. Pois é, mas 65% das pessoas estupram, é um estupro único, não é uma reincidência. No geral, aquela pessoa está estuprando aquela mulher, do que é denunciado. Então vamos lá, 65%, vamos dar aí vamos tirar algumas pessoas. Se 471 mil é 100%, 65% é quanto? 306 mil. 306 mil homens estupram mulheres no Brasil, por ano. Média. 306 mil. Como é que você sabe que esse ser humano, que você está seguindo nas redes sociais, que você está compartilhando o conteúdo que ele cria, que você está escolhendo se deixar influenciar por essa pessoa, porque quando você decide seguir, é você que está fazendo essa escolha. Como é que você sabe que esse homem é sério? Que ele não é uma pessoa assim? Quando ele se posiciona. Quem não se posiciona contra está a favor. É simples assim. Ah, mas ele fala de amor, Sheili, e de desenvolvimento pessoal. Ele não tem razão de falar disso. Então, ele não é uma pessoa séria. Qualquer homem sério, especialmente se fala de desenvolvimento pessoal, sabe disso, porque isso é um básico. Se eu escolho influenciar pessoas, se eu escolho influenciar mulheres, se eu escolho influenciar homens e posso influenciar homens por ser homem, é o mínimo que eu tenho que saber sobre como andam as coisas na relação de equidade de gênero aqui. Porque isso aqui tem a ver com o tal do machismo, tem a ver com impor. O estupro é quando eu imponho a minha vontade sobre a outra pessoa. Então eu preciso ter noção disso. Se ele não tem noção disso, já elimina. Você não vai seguir uma pessoa que não fala nada. E agora que muitas acusações são feitas e muitas coisas estão vindo à tona, essa pessoa que você segue está se posicionando ou não sobre isso? Se esse influenciador homem que você segue não fala nada sobre isso, puxa, para de seguir agora. Não tem motivo nenhum para você continuar seguindo essa pessoa. Porque se ele não fala disso, é porque ele não se interessa por esses dados, que são importantíssimos, fundamentais, ou seja, ele não se interessa por você, mulher, pelo menos, ou não se interessa em saber como os homens estão agindo no país onde ele mora. Se ele não se interessa por isso, eu não me interesso por essa pessoa.
Ou ele não quer falar porque tem um rabo preso, né? Porque ele não quer falar porque podem investigá-lo, porque podem acusá-lo de alguma coisa. E aí é a prova cabal de que realmente você não pode confiar nessa pessoa. Simples assim. Então, homens sérios se posicionam, gente. Homens sérios falam disso nos seus canais, nos seus podcasts, nos seus vídeos, nas suas páginas, dão voz para alguém que fala disso, convidam pessoas especializadas para falar. Pessoas sérias fazem isso. E não tem desculpa. Quando eu escolho vir aqui ficar falando com vocês, ficar fazendo vídeo, é uma escolha pessoal. Eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso ser indolente com isso. Eu preciso me responsabilizar. Então, as dicas são essas. Essa pessoa que se diz influenciadora num país como o nosso, tem seguidores e ganha poder por causa disso, porque daí uma marca vai querer patrocinar, alguma coisa vai acontecer, ela é obrigada moralmente a entender esses dados. É uma obrigação. Do mesmo jeito que é uma obrigação você entender todas as lutas que estão acontecendo. Você pode não se especializar, você pode se equivocar de vez em quando, mas não se interessar por esse tema já é um quesito para você analisar. Eu já elimino. Tem que se posicionar além de se interessar, porque se a pessoa não se posiciona contra, ela é a favor. Eu tenho 306 mil homens estuprando todo ano mulheres no país. Como é que eu vou saber que ele não é um dos 306 mil? Se ele falar contra, né? Se ele se posicionar a favor de uma equidade, a favor de um respeito entre as pessoas. E assunto não é desculpa, mas não é o tema da pessoa. Então, por que ela resolveu influenciar a gente, né? Sendo que homens com poder ou considerados gurus de desenvolvimento pessoal o tempo todo são denunciados, se essa pessoa quer estar nesse lugar, ela vai fazer alguma coisa. É igual produto, você vai começar a vender pão, você tem uma padaria, você vai ver como é que a outra padaria faz e vai buscar se diferenciar. Mas lá na outra padaria venderam pão com unha dentro. Você vai ter que provar que você não tem unha, porque todas as padarias estão vendendo pão com unha dentro. Como é que você vai provar que você tem uma regra de higiene ali que é diferenciada? Você vai ter que mostrar isso para as pessoas. Então, quando for seguir alguém, observa sobre o que essa pessoa fala e se ela se posiciona ou não quando algo assim acontece. Eu não consigo acreditar na confiabilidade de um ser humano que se posiciona como um homem, que quer falar de assuntos, e especialmente tem para público feminino, porque tem muitos homens que falam de amor para público feminino ou de desenvolvimento pessoal, e que não tem noção desses números, porque ele vai falar bobagem. Vai falar bobagem. Eu mesma já fui ver uma palestra uma vez de um cara que é considerado muito bacana, e ele deu um exemplo absurdo de um homem que, por amor, tinha explodido a ele mesmo e a esposa. Tipo, por amor. Nossa, isso é uma falta de noção tão básica, sabe? Tão básica. E não tem. Ou ele vai se retratar sobre essa bobagem que ele falou, ou jamais eu vou gastar meu tempo ouvindo essa pessoa falar. Não faz sentido nenhum, porque ela não está nem aí pra você. Ah, mas ela tá super aí com a minha vida financeira, tá melhorando muito. Tá melhorando muito, você tá seguindo as dicas de um possível abusador. Não faz sentido, né? Então, analisa isso, que pode ser uma boa guia pra você. Funciona pra mim e recomendo.